Bom dia, meus irmãos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã. E eu lembro do dia que eu cheguei nessa América, 1988, janeiro. Um rapaz que nasceu em São Paulo, sonhando em ver a neve, ele pega e chega, e o pastor Nélio e um outro pastor chamado Antônio vão lá me buscar no aeroporto de Newark. Eu lembro fascinado, saindo do aeroporto de Newark, não lembro do aeroporto, só lembro da neve e do frio que fazia. E de lá eu fui para a casa do pastor Nélio, e daí eu conheci a nossa igreja. Nossa igreja era bem pequenininha, bem menor do que esse grupo, right? Que está aqui hoje. E foi assim algo extremamente interessante, conhecer a comunidade imigrante. Lembra que a nossa igreja nasceu nesse período que a imigração brasileira estava crescendo. Então, nossa igreja recebeu aqueles, teoricamente falando, os primeiros imigrantes que aqui chegaram na América. E Deus colocou essa visão no pastor Nélio de plantar essa igreja. Eu já cheguei com o negócio meio andando. A igreja tinha acabado de fazer o seu primeiro aniversário. Então, eu estou aqui há 29. Eu cheguei logo depois. Um marco que faz a nossa igreja na minha vida é que, nesse mesmo ano de 86, eu estava sendo ordenado. Na mesma época que a igreja estava começando, eu estava lá em São Paulo, me tornando pastor. Então, esse ano também eu faço 30 anos que eu sou pastor. Então, sempre no aniversário da nossa igreja, eu vou ter uma data particular minha para saber o que está acontecendo. E Deus nos trouxe aqui, e a gente está aqui para louvar o nome dEle, já cantamos, já adoramos o nome dEle, já estamos orando, e a gente vai ouvir a palavra de Deus e a reflexão dela. Mas é um momento de celebração, 30 anos, é um bom número de anos, e a gente está aqui para falar que grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Alguns estão aqui desde o começo, vocês conhecem quem eles são, outros chegaram depois. Mas todos nós fazemos parte da igreja. É a velha ideia de eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então todos nós no reino somos importantes porque a gente vai chegando e vai continuando a obra que foi começada. E a obra não é nossa, é do Senhor. Então nesse ano de celebração, nesse ano especial, como todos os anos, a gente está agradecendo a Deus pela bênção de ter uma comunidade que começou falando português, como a gente está falando hoje, mas que hoje já fala inglês e fala espanhol. E quem sabe, no futuro, vai falar outras línguas ainda para atingir imigrantes que estão chegando nessa terra. Nós somos chamados para ir ao mundo e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para esse reino da sua luz. Então, com esse contexto nas nossas mentes, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, Novo Testamento, Paulo que escreveu. Filipenses é um texto longo, e eu vou dar um contexto para vocês. Mas vamos lá abrir a palavra do Senhor. Nossa igreja é tão especial. Essa minha biblinha nova aqui, eu dei uma vez uma parecida com essa para o pastor Renato. Ela tem 3 línguas. Então facilita a vida da igreja que tem três línguas no culto. Começa com espanhol, inglês e português. Então cada coluna tem uma língua. É muito mais fácil para você sair de um culto e entrar no outro, sem ter o problema de saber o que está acontecendo. Mas a letra é bem pequenininha. Se você vai ficando velho como eu, fica mais complicado de ler as letrinhas tão minúsculas. Mas é uma bênção, uma Bíblia como essa, comprei lá no Brasil. A tradução internacional. Vamos abrir primeira carta, Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Tente imaginar Paulo, o apóstolo, que foi o plantador da igreja, e depois de uns 13, 14 anos, ele está escrevendo para essa igreja. Ele não é lá o pastor daquela igreja local, ele está preso por causa da sua fé em Cristo, mas ele está escrevendo para essa igreja. Imagina que a gente é essa igreja, que foi plantada, e nós estamos no caminho. Paulo conheceu alguns dos primeiros membros daquela igreja, que foi a Lídia, que era aquela empresária, que se converteu logo na chegada de Paulo na cidade de Filipos, e ela abriu o seu lar, e Paulo foi lá já ser hospedado na casa dela. Então ela foi a primeira cristã e quem sabe um dos primeiros membros da igreja, essa empresária. A segunda foi aquela menininha que era possessa de demônios e fazia adivinhações, era uma escrava. E foi a segunda, quem sabe, pessoa que foi liberta nessa cidade de Filipos, que Paulo foi o plantador. Então essa menina da classe pobre, escrava, se converteu, liberta das garras do inferno e da escravidão e trazida para a luz. Por causa disso, Paulo já vai preso. Ele começa o ministério em Filipos preso.
E daí a terceira pessoa que a gente sabe que se converteu nessa cidade, logo em seguida, naquela noite, foi um cara que trabalhava para o governo. Talvez um soldado aposentado que agora era carcereiro, trabalhando para o governo. E naquela noite que Paulo está preso, mesmo com chicotadas e tudo mais, eles cantam louvores ao Senhor. E aí tem um mini terremoto, as portas se abrem, o soldado pensa que todo mundo tinha fugido, e Paulo não deixou nenhum prisioneiro fugir, e o soldado ficou tão angustiado que ele resolveu se matar, porque era severo, se você falhasse no emprego naquela época, eles já te matavam. Então, antes disso acontecer, na angústia de sua alma, ele tentou se matar, e Paulo é aquele cara que grita, não faça nada de ruim para você, porque nós estamos todos aqui. E esse carcereiro fala, mas o que eu devo fazer para ser salvo? E é quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Esse é o começo da igreja. 12 anos se passaram, e agora ele está escrevendo para esses irmãos, está escrevendo para nós, na comunidade cristã presbiteriana. Verso 12, primeiro capítulo, é o que a palavra fala antes da gente ter uma breve oração. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles, os outros que com rivalidade, aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me regozijo, me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Verso 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ter mais um segundo de oração. Pai, estamos aqui cantando, louvando, estamos aqui na tua presença. Estamos aqui para te dar graças pelas bênçãos, estamos aqui para ouvir a tua voz. E ao lermos a tua palavra, precisamos do teu Espírito para motivar e energizar o nosso coração, a realinhar os nossos pensamentos, a dar a esperança renovada em Cristo Jesus, a crescermos na fé. Por isso, continue com todo esse culto a falar ao nosso coração. O Senhor sabe das angústias e também o Senhor sabe de como no Senhor podemos nos alegrar. Por isso, traga para nós a alegria da tua salvação. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, essa mensagem de hoje, a ênfase, o tema dela é viver em liberdade. Como viver em liberdade? O termo liberdade não aparece nesse trecho. A gente teria que achar outros, tipo João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Ou Gálatas capítulo 5, que vai falar sobre verdade, nos dando liberdade com a verdade. Então, viver em liberdade nesse trecho que Paulo falou, eu acho que é pertinente para a minha vida e para nós como igreja. Por quê? Porque a gente vai falar em linhas gerais em três pontos nesse viver em liberdade, como cristãos, como servos de Cristo, como conhecedores da graça que Jesus nos deu. Viver em liberdade é interpretar a vida de acordo com as perspectivas divinas, as perspectivas de Deus. Interpretar a nossa vida
particular e a nossa vida comunitária como igreja de acordo com a perspectiva divina. Isso é viver em liberdade. A outra coisa que é viver em liberdade é proclamando a mensagem de Cristo como prioridade, anunciando não só as nossas ideias e pensamentos e filosofias, mas uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade em Cristo é uma vida que proclama a mensagem de Cristo, a palavra da verdade. O terceiro ponto vai ser, para viver em liberdade, nós sabermos da garantia de resultados positivos no final, tanto na vida como na morte. Então, saber dessa verdade. A gente vai ver isso nesses versos que a gente acabou de ler nos dias de hoje. Vivendo e viver em liberdade. E é isso que Deus quer. Agora, é interessante. Quem diria, 30 anos atrás, que a nossa igreja ia se tornar isso que se tornou hoje? Nós éramos, e eu já cheguei com o bonde andando, imigrantes, sem entender a realidade da América. Muitos de nós, um grande número, como a gente chama hoje, de indocumentados. Sem mesmo saber o que indocumentado era, mais ou menos, mas era duro. O medo da migração era tremendo. E o pessoal querendo trabalhar. Duro, difícil. E a importância de ter-se uma igreja. Você vem para começar a vida. Questões econômicas, novos começos. E aqui estávamos, um bando de imigrantes juntos, querendo louvar o Senhor, entender como viver como imigrantes, como conhecer a verdade, como viver a situação que vivíamos, como sonhar com dias melhores, a saudade do Brasil. E lembra-se que naquela época não existia o que a gente tem hoje de tecnologia. Eu lembro que quando eu cheguei, para ligar para o Brasil custava $1 por minuto. E o negócio era severo, quando você chegava e ligava para a mamãe e ficava falando 10 minutos e sabia que são $10. E chega no final do mês, chegava a New Jersey Bell com aquelas contas de $150, $200 de telefone. Era terrível para a vida do imigrante. E ele ficava uma coisa, você ficava ligando para o Brasil no cronômetro. Quando dava 55 segundos, se a conversa estava acabada ou não, eu lembro que eu desligava o telefone para não pagar um minuto extra. Assim, acabou. Porque a tentação era grande, difícil. Mas era o começo da igreja, sonhando em estar juntos, sonhando em ser imigrante, sonhando num dia melhor e sonhando com ideias. A gente vai ver que ideias nunca faltaram para a nossa comunidade. Agora, quando eu vejo Paulo, a vida dele tinha um plano. Mas não que tudo estava certinho. Ele vivia em liberdade. O Senhor o libertou. Paulo era um homem bem sucedido na profissão dele, que era um fariseu, era um religioso no alto escalão. Ele tinha moral na vida profissional dele e a vontade radical de Paulo era acabar com esses cristãos que falavam que o Messias era Jesus. Ele não concordava com isso e ele foi perseguindo a tal ponto que ele recebeu cartas de gente poderosa para destruir. Paulo foi tão severo que ele teve a chance de ver Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, ser apedrejado. Ele não apedrejou porque era errado matar as pessoas, ele só segurou a roupa do pessoal que estava jogando pedra. Mas ele ele estava lá no crime, ele sabe, ele sentiu isso na pele. Ele disse, olha, eu não sou nem digno de ser chamado cristão, porque eu blasfemei e fiz coisas erradas. Mas ele começou a ver, com o dia que ele se converteu, de perseguidor, teve uma visão, uma luz grande, e ele foi o momento que ele encontrou-se com Cristo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E a partir daí, ele passou a comunicar essa mensagem de vida. O Deus que ele achava que estava lá, e que estava, que ele não entendia que havia mandado o seu filho, de fato chegou um dia que ele entendeu que Cristo é o Filho de Deus eterno. E ele começa a pregar essa mensagem, como até o dia que ele chegou na igreja de Filipos. Paulo começou a partir de então a interpretar sua vida de acordo com os princípios divinos. E é isso que esse trecho mostra para nós aqui. Primeiro ponto é vivendo dessa forma, vivendo em liberdade, é sabendo que Deus está em controle das coisas. E a gente vendo a nossa igreja 30 anos depois, saber que muitos de nós estamos celebrando, mas a gente não sente muito das emoções, quem sabe, dos que estavam aqui no começo. Outros de nós já embarcamos, apesar de não termos estado aqui no início da nossa igreja, hoje nós fazemos parte disso. E hoje nós somos partes importantes desse grande processo. E Deus está tomando conta de nós. Paulo começou a enxergar a vida dessa forma. Ele não havia apenas como a situação de achar que está em nós o fazer ou realizar.
A gente tem a tendência de pensar que nós estamos no controle, que é o nosso esforço, que a gente faz os planos, que a gente poupa o dinheiro, que a gente vai para a faculdade, que a gente manda os filhos para a faculdade. Em última análise, quem está fazendo as coisas é Deus. É Ele que está em controle, é Ele que é o Senhor da história. Nós temos as nossas ações, mas é Ele que está em controle. E Paulo começou a ver que isso trazia liberdade para a sua vida. Trabalhar com imigrantes, como vocês sabem, a gente tem tanta história triste. Tanta dor, tanta frustração. Não são só de alegrias que nós vivemos. E Paulo, na sua vida, também foi assim. Não só de alegrias, mas ele passou a enxergar a sua vida de acordo com a perspectiva divina. E quando isso acontece, a sua vida vai mudando. Por exemplo, nesse texto que a gente vê, ele fala que o que aconteceu a ele diz, serviu para o avanço do evangelho, no verso 12. Ele fala, não se preocupe comigo, porque tudo que aconteceu comigo foi para o avanço do Evangelho. Lembre-se que 13 anos se passaram, Paulo começou essa igreja em Filipos, aqui, como um preso, daí ele foi, pregou o Evangelho cresceu, desenvolveu, e de repente ele está preso de novo, por causa do mesmo Evangelho de Cristo. E Paulo interpreta isso como a aprovação divina. Deus permitiu que ele pudesse sofrer pela causa de Cristo. Ao invés de ser um cristão frustrado por coisas não acontecerem na sua vida, ele começou a ver as coisas de acordo com a perspectiva do nosso Pai Celestial. Que Deus estava no controle das coisas e isso deu ânimo a ele. Por isso que ele pôde dizer aos irmãos lá de Filipos, olha, eu estou preso hoje, mas não se preocupem com isso, porque mais pessoas estão aptas a conhecer do Evangelho por causa da minha situação hoje. E eu acredito que Deus usou o começo da nossa igreja, está usando hoje, para que mais pessoas pudessem experimentar da graça de Jesus, o nosso Salvador. Hoje são os hispanos, eu acabei de estar no culto tentando falar em espanhol, foi um portanhol difícil, mas o pessoal é muito generoso e ficou comigo ali. Mas eu resolvi não usar o tradutor e tentar falar em espanhol. Você sabe como é duro, brasileiro que acha que pode falar em espanhol, mas a gente não fala. Se você não estudar, você não consegue falar, experiência própria. Mas foi uma experiência muito boa saber que 30 anos atrás a gente não sabia dessa possibilidade e hoje estamos. Daqui a pouco vai ter o culto em inglês e os nossos filhos são dessa cultura e eles falam essa língua. E quem diria, quem imaginaria que há 30 anos a gente ia começar uma igreja que hoje poderia estar ministrando a outros e outras culturas, outros trabalhos sociais. Eu lembro da época que a gente discutia sobre ajudar os pobres na América. Eu lembro da época que nós, imigrantes, falávamos, que pobre na América? Eu cheguei aqui pobre, eu não falo inglês, eu não tenho dinheiro e tenho dívida e estou trabalhando. Como é que pode ter um pobre nessa América? A gente não entendia questões sociais, que culturas passam por momentos difíceis. Hoje a gente entende e sabe que Deus nos preparou para sermos bênçãos nesse sentido. Paulo enxergou a sua vida dessa forma. Paulo, ao afirmar no verso 14, que através de seus sofrimentos na prisão, outras pessoas que estavam livres, começaram então a compartilhar do Evangelho. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes o sofrimento nas nossas vidas causa que outros passem a trabalhar pela causa do Evangelho. Por causa que a gente, quem sabe, por exemplo, mamãe, ela viu a nossa igreja, ela está viva ainda, mas ela perdeu a memória completamente. Ela nem lembra do passado, nem lembra do presente, nem do futuro. Ela só lembra, na minha concepção, 2 ou 3 ou 4 segundos do presente. É isso. Então ela não lembra que ela passou por aqui, ela não lembra que ela visitou a nossa igreja, não lembra nada disso. Mas hoje ela está numa casa de recuperação. É interessante ver que mesmo mamãe, sem lembrar de mais nada na vida, o fato dela estar lá, motivou a outros ou a visitar a mamãe quando precisa, ou a gente começar a compartilhar do Evangelho de uma outra forma, num ambiente que nós, na nossa família, nunca iríamos, se não tivesse alguém da nossa família, junto com 15 ou 20 outros pacientes que perderam a memória, geralmente velhinhos, que estão solitários lá. Então, às vezes, se a gente começar a interpretar mesmo as tragédias da nossa vida de acordo com a perspectiva divina, uma liberdade começa a surgir. E ao invés de você ser alguma pessoa cabisbaixa e frustrada, você tem a mesma experiência que Paulo teve de ver que, mesmo na prisão,
oportunidades estão lá. Outra oportunidade que Paulo fala é que os soldados, a casa da guarda pretoriana, os Marines das Forças Armadas de Roma, estavam tomando conta de Paulo. E Paulo fala que esses rapazes, esses homens, esses soldados, dá a entender que já sabiam a razão por que ele estava preso. Não porque ele era um bandido, mas era uma questão de fé, uma questão de espiritualidade, uma questão de relacionamento com Deus. No final dessa mesma carta, ele vai falar que os da casa de César mandam lembranças para os irmãos. Irmãos na fé, alguns dos soldados se tornaram crentes em Cristo Jesus. E diz a história que o cristianismo desenvolveu profundamente através dos militares, no começo, 2000 anos atrás. Quando eles se converteram e iam para outros lugares como mensageiros de Cristo Jesus, soldados. E tudo começa com alguém que está preso, injustamente, porque ele podia adorar quem ele quisesse, mas ele estava lá por causa de sua fé e ele viu a transformação disso. Uma ilustração que ia falar no final, mas eu vou falar agora. Anos atrás, eu estava no gabinete pastoral conversando com uma senhora que havia se convertido já de adulta, mas ela me compartilhou que por anos ela não conseguia orar a oração do Pai Nosso, mesmo sendo uma nova convertida, já depois de adulta. E eu falei, mas o que aconteceu? E ela me contou a história triste que ela havia sido abusada sexualmente enquanto criança pelo seu próprio pai, na sua casa. E aí ela conseguiu viver na vida e crescer, desenvolver, e um dia Deus a salvou em Cristo Jesus, e ela se tornou uma cristã madura, saudável, crescendo, trabalhadora. Mas ela me disse que por anos ela não conseguiu fazer a oração do Pai Nosso, que ela não conseguia conceber a ideia de falar Pai Nosso que estás nos céus, com a ideia que ela tinha de pai que não era nada positivo. Até o dia que Deus, com a sua graça, conseguiu confortar aquele coração e transformar, e ela foi liberta para poder fazer a oração do Pai Nosso, entendendo que o nosso Pai Celestial nunca faria uma coisa dessa com a gente, mas as angústias da vida, às vezes a pressão e a pecaminosidade do mundo, a gente vai ser afetado por isso. Podemos viver escravos das coisas erradas que foram feitas para nós, ou a gente pode analisar nossa vida de acordo com a perspectiva divina. E Paulo, fazendo isso, ele resolveu andar por essa linha e ver que Deus está no controle das coisas, mesmo as coisas difíceis. Ele vai falar que, no capítulo 4, ele vai falar assim, que aprendi a viver contente em todas as situações. Deus está no controle. Não significa que Deus gosta de nos ver sofrendo, mas Ele usa até o sofrimento nas nossas vidas para manifestar sua glória, para nos confortar e para nos usar na vida de outros que estão passando pelo sofrimento e nem têm a possibilidade de ver o conforto que Deus pode dar na situação. E não pense que Deus é sarcástico e gosta de nos ver sofrendo. Ele sabe que é a consequência do pecado. E Jesus Cristo mesmo veio para esse mundo e sofreu. Antes de ir para a cruz, lá no Getsemane, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O nosso Deus não só salva os outros e fala, não, está bem, não esquenta não, eu sou sob controle. O nosso Deus mandou Jesus, Deus eterno, para saber o que sofrimento é, e Jesus experimentou a sua dor para que nós pudéssemos ser libertos. Jesus mesmo interpretou a sua história como ser humano de acordo com a perspectiva divina. Não faça a minha vontade, mas a tua. E Jesus foi até o final. Paulo aprendeu isso dele. E isso é uma coisa que a gente aprendeu na nossa história de imigrantes aqui. Quantas coisas a gente passou. Correr atrás das pessoas, ajudar quem está carente. Lutas e desafios. Às vezes, a dificuldade não é nem essa. Paulo passou por uma outra dificuldade. Que uns começaram a pregar o evangelho porque viram que Paulo estava preso e não podia fazê-lo. Outros começaram a pregar o evangelho para fazer birra para Paulo que estava preso. Já passou por isso, que às vezes até na igreja, a gente tenta fazer uma coisa boa e alguém vai lá só para colocar a gente para baixo. Paulo estava preso na cadeia, um pastor que já passou por aquela igreja, e o pessoal, tipo assim, você vê lá, esqueci agora qual que está o verso, eu pulei a minha agenda aqui, mas está no meio dos versos, alguns pregam a Cristo insinceramente, para apertar a minha ferida, para dizer, Paulo, você é o todo espiritual, nessa vida miserável na cadeia, nós estamos aqui fora, pregando a Jesus com liberdade. Não dá para ficar com raiva? Nós já ficamos até com raiva de alguns imigrantes aqui. Já passamos por muitas situações de saber que a gente é tão pecaminoso que a gente faz uma coisa como essa. E Paulo passou. Mas ele é tão corajoso de ver as coisas da sua vida, de acordo com a perspectiva de Deus, que ele vai falar assim, mas que importa, contanto que Cristo esteja sendo pregado, eu estou feliz por isso. Interpretar as coisas de acordo
com a perspectiva divina. Mas para viver em liberdade, para experimentar uma vida de liberdade, uma vida livre, uma vida de gratidão, uma vida que a gente consegue vencer em vez de ser uma pessoa frustrada e cabisbaixa e triste o tempo todo, é preciso também lembrar de proclamar a mensagem de Cristo como uma prioridade nas nossas vidas. E isso começa com o verso 18. No verso 15 até o verso 18. Fala, Paulo explica que os outros cristãos estavam conscientes e Paulo sabia que estava na prisão por causa do seu compromisso. Ele passou a ver que falar de Jesus é mais do que modismo. Há 30 anos a gente tem pregado o evangelho nessa igreja. E nós precisamos ouvir o tempo todo. Quem está há mais tempo precisa tanto do evangelho como hoje. Como já disse Tim Keller, o evangelho não é o ABC da salvação, o evangelho é o do A até o Z da salvação. Todo crente, todo o tempo, precisa ouvir do evangelho a toda hora. Não é que eu já sei disso. É que é Cristo Jesus a minha identidade. É Cristo Jesus o meu Salvador. É Cristo Jesus que morreu por mim. É a mensagem dele que não muda nunca. A filosofia muda, a ciência muda, as coisas mudam. Uma época é bom fazer isso, outra época não é. As coisas mudam o tempo todo. O que não muda é a palavra do Senhor, é a mensagem de Cristo Jesus. É que Ele é o Salvador eterno, hoje e para todo sempre. E os anos se passaram, nesses últimos 30, a nossa cultura tem mudado tremendamente. Não tão diferente de quanto era há 2000 anos. Tudo é difícil, mas a palavra do Senhor é a verdade. Paulo aprendeu que a vida dele tinha a ver com isso. Ele aprendeu a excelência de Cristo, de buscá-lo e saber quem Ele é. Paulo disse, no verso 2, a excelência de Cristo, mostrando a singularidade de Cristo. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E é por isso que Paulo, quando fala disso, ele fala 13 ou 14 vezes no livro de Filipenses sobre alegrar-se no Senhor. A mensagem de saber que é Deus o conforto das nossas vidas. E Deus tem feito isso no nosso meio aqui. Em experiências das mais variadas. A nossa igreja, a comunidade cristã presbiteriana, marcou a minha vida. Eu cheguei aqui na América com 24 anos de idade, um jovem pastor. E experimentei o que é a vida de imigrante. Eu vim com uma ideia, mas sem saber qual era. E quando eu cheguei aqui, eu descobri a comunidade imigrante, que eu só conhecia de ler. E passei a ser um deles. Eu lembro uma vez, na nossa igreja, eu orando para Deus, assim, Senhor, se é para eu ficar aqui por mais tempo, me dá a experiência de verdadeiramente entender o que é ser imigrante. É uma daquelas orações que você tem que pensar, não faça umas orações como essa, não precisa um negócio desse, mas foi extremamente útil para mim, para entender, porque eu cresci, eu era pastor no Brasil, jovenzinho, e sabendo como é que eram as coisas que funcionavam no Brasil. No Brasil, naquela época principalmente, pastor era chamado de reverendo. E senhor, tipo fosse um soldado. Sim senhor, não senhor. E eu lembro que na minha primeira igreja que eu fui pastor, eu tinha um diácono, seu Josias. Ele devia ter uns 80 naquela época, 70 e pouco. Bem velhinho, homem de Deus. E daí ele chegou, reverendo, vamos fazer uma visita, o que o senhor acha? Eu falei, seu Josias, eu acho uma boa, mas não é senhor, chama de Darcy. Sim senhor, reverendo. E daí, assim, quando é um bom dia para o senhor, reverendo? O senhor Josias, eu já falei, Darcy. Eu disse, não senhor. Sim, senhor. Quando a gente vai fazer a visita? É quarta-feira. Daí ele pegava e a gente saía para fazer a visita para os membros da igreja. E quando eu chegava, tinha um tempo, meu pai me deu um fusquinha azul, celeste, e eu ia com o meu fusquinha, parava na casa dele para pegá-lo, para a gente ir para visitar alguém. E ele falou assim, reverendo, minha patroa preparou aquele suco de abacate que o senhor tanto gosta para a gente tomar um suquinho antes de sair para fazer visita. O que o senhor acha? Eu falei assim, eu acho uma boa. E foi uma experiência boa. Os meus primeiros presbíteros, todos eles tinham a idade que eu tenho hoje, no mínimo, quando eu tinha 24. E eu lembro que foi um tremendo desafio, mas eu já cheguei na liderança. Você começa a sua vida pastoral jovem, e você já chega sem entender a vida. Eu trabalhei um pouco, fui para o seminário e saí para ser pastor de igreja. Uma igreja que tinha uns 180 membros. E eu lembro que eu não sabia dos desafios. O pastor tem a mania de sempre ficar pegando no seu pé, né? Assim, faz isso, faz aquilo. E daí você tem a sua vida também. Tem que fazer tanta coisa, não dá tempo. Eu lembro que chegando aqui na nossa vida de América, você tinha que trabalhar para ganhar dinheiro também. Não dá para viver da igreja. Nossa igreja era do tamanho de uma pulga. Então, é complicado. Daí eu entendi o que é trabalhar 50 horas, 60 horas, às vezes,
e vim para o culto da quarta-feira, a escola dominical de manhã, o culto à noite, assim, então é assim que a vida cristã é duro, né? Então, aprendendo que é complicado, mas valeu a pena, porque os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória que há de ser revelada. Pessoas investiram do seu tempo. A gente vai lembrar de alguns nomes nessa celebração de 30 anos, mas a maioria dos nomes de pessoas influentes que fizeram com que essa igreja chegasse até aqui vão ser esquecidos. Sempre foi assim na história da igreja. Nos 40 anos de deserto, a gente só lembra de 2 pessoas, Josué e o Caleb, que ficaram lá no povo de Egito por 40 anos, mas teve um monte de gente que ficou lá firme também, fazendo o negócio andar até aquilo acontecer. Hoje é um dia de celebração, mas todos nós fazemos parte disso. E todos nós sabemos que essa mensagem de Cristo é a prioridade. Falar quem Jesus é, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, aquele que sabe o que é sofrer, aquele que venceu a morte, aquele que é o Filho de Deus, o princípio e o fim, aquele que nos dá salvação. Esse é o Deus que a gente está aqui. E a terceira coisa que esse texto fala para nós, no sentido de viver em liberdade, e é como a gente celebra a nossa vida, não só interpretando a vida de acordo com as perspectivas de Deus, mas proclamando a mensagem de Cristo como uma prioridade nas nossas vidas, no dia a dia, na maneira de a gente falar um com o outro. Mas o terceiro é tendo a garantia de resultados positivos. E eu gosto dessa ideia tanto na vida como na morte, a partir do verso 19. Podemos experimentar uma vida de liberdade quando temos essa garantia de resultados positivos. Paulo tinha essa garantia de resultados positivos. Ele não sabia o que ia acontecer, porque ele foi preso, ele foi chicoteado. Se a gente ler lá em Coríntios, um monte de coisa ruim que passou na vida de Paulo, mas ele conseguia avaliar de acordo com o que Deus havia chamado para a sua vida. Eu não sei onde você está hoje, mas a vida é difícil. E às vezes a gente chora, às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente só continua andando de desgosto. Mas Deus quer que a nossa vida seja mais do que isso. Seja confiando nas promessas dEle. Ele tem um plano. Às vezes nós não sabemos os resultados, mas Ele tem um plano. A gente não pode desistir no meio do caminho. Paulo sabia disso e continuou batalhando. Eu estava na África do Sul mês passado e estava acabando o campeonato europeu que Portugal jogou com a França. Eu não achei que Portugal ia ganhar, sinceramente. Mas quando o Cristiano contundiu-se e saiu do jogo, aí eu tinha certeza que Portugal não tinha condição de ganhar, porque a França estava lá, o pessoal tinha que ganhar, e estava o estádio inteiro a favor da França. Qual não foi a nossa surpresa que não só o time conseguiu ficar firme, sem o Cristiano, mas virou um negócio e conseguiu ganhar aquele jogo para uma grande alegria do nosso povo português. Eu gosto daquilo. Eu gosto disso para ver essa ideia de continuar batalhando mesmo em meio a sofrimentos. Eu gosto da ideia até do Cristiano de ficar lá como um bom jogador, pulando feito um camelo de um lado para o outro, alegrando o coração e animando o pessoal a continuar jogando, sabendo que o tempo não foi acabado, vamos continuar, vamos chegar lá. E eu acho que é isso, uma boa representação do que Paulo faz, sabendo já ele do resultado positivo. Ele sabe que a vida foi ganha, a vida eterna está ganha. A vida dele é muito mais do que só comer, beber e dormir, trabalhar, ajuntar um pouco de dinheiro, ficar doente às vezes, melhorar e vai morrer. Não, ele sabia que Deus estava em controle, que ele era uma peça fundamental. Paulo sabia que o que Deus falou para Jesus no dia do seu batismo, você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você, é uma frase que Deus fala para cada um de nós que seguimos a Cristo Jesus. Então, no seu momento de maior tristeza na vida, lembre-se que Deus falou para você em Cristo Jesus, você é meu filho amado, você é minha filha amada, em você eu tenho prazer. Eu mandei meu filho morrer na cruz por sua causa. Se tivesse só você para ser salva nesse mundo, Jesus ia morrer por você sozinho, porque sabia do amor dele para com você. E Paulo sabia disso. Ele sabia que os sofrimentos do tempo presente não eram para ser comparados com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Por isso, Paulo tinha a garantia de resultados positivos. 30 anos atrás, a gente não sabia qual seria o resultado dessa igreja. Era um bando de sonhador. Eu lembro que a gente era sonhador mesmo. O pastor Renato vai falar dos sonhos de comprar esse prédio. E a gente era um bando de imigrante. Comprar um prédio naquela época, não é que nem depois que a economia mudou. Eu lembro quando os primeiros de nós conseguimos comprar um carro, lembra? Comprar carro zero.
carro acabou em 4 anos, eu não quero falar nem a marca do carro, mas quando a marca, hoje é boa, hoje a marca é boa, mas naquela época a marca não era boa. Eu lembro que o pessoal conseguiu crédito pela primeira vez, 4 anos para pagar o carro, e eu lembro de uma pessoa em particular, que quando acabou de pagar o carro, morreu. Assim, não é que morreu, estava tão quebrado, a companhia foi desenvolvendo. Hoje vale a pena comprar aquela marca. Mas há 30 anos não era boa. Mas você sofre. Investimentos, a gente sonha com coisas, e como fazer, por que fazer? E Deus abençoou. Eu lembro da época que a gente pagava $300 de aluguel numa casa, para uma igreja para nós. Lembra daquela época, Reinaldo? $300. E daí os caras mandaram a gente embora. E tivemos que achar um outro lugar, que foi de 3 para 2 mil, é isso? Você pode imaginar, naquela cultura de imigrante, pobre, pessoal, dar dízimo era complicado. Você ganhava $200 por semana, quando você ganhava. Era duro ganhar dinheiro nesse país. O dinheiro valia mais, mas era duro de ganhar. E depositar um dinheiro na igreja, você sair num dia do aluguel de 300, mês seguinte o aluguel de 2 mil. Misericórdia, a gente teve que fazer um acréscimo dos dízimos. Hoje, se você reclama do dízimo, naquela época a gente falou assim, pessoal, além do dízimo a gente precisa de um pouquinho a mais, porque senão nós não vamos sobreviver. E o pessoal foi fiel, um grupinho pequenininho. E Deus foi abençoando. Ou comprar o prédio e sonhar que era possível. E hoje, tantos de nós já temos os nossos lares. E Deus, de sua maneira misericordiosa, abençoou nossas vidas. E como comunidade, como indivíduos. E como igreja, a gente tem um lugar aqui nesse país, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Nós não sabíamos no começo o que viria a acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer dessa igreja na celebração dos 50 anos ou dos 60. Talvez nossos filhos vejam. Talvez a gente vai estar velhinho e vivo, talvez a gente vai estar no céu e veja por a perspectiva divina. Mas hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da gente ver que vale a pena servir ao Senhor. As Olimpíadas nos mostraram isso. O Brasil, como a maioria de nós é brasileiro, só vou ressaltar um pouco o Brasil. Algumas das medalhas que a gente ganhou podiam ser mais, a gente sempre sonha com mais, mas vamos nos alegrar com o que temos. Algumas das medalhas que a gente ganhou, quanto sacrifício. Já pensou que ia trabalhar 4 anos ou 8 anos na possibilidade de talvez ganhar uma medalha de ouro? Nós já ganhamos a medalha de ouro e às vezes a gente trabalha lerdo, a gente não se gasta como deveria, porque Paulo sabia da certeza dos resultados positivos na vida ou na morte. E ele trabalhava arduamente por causa de Cristo, porque a perspectiva dele era divina com relação à sociedade hoje. E creio eu que Deus quer isso para nós. O tempo vai passando e eu gostaria de lembrar mais algumas coisas nessa certeza de resultados positivos. Paulo não tinha medo da morte. E como sendo cristão, eu acho que morrer é uma coisa muito boa. Eu não sei qual é o seu nível de maturidade, o que você pensa sobre a morte. Alguns de nós somos cristãos, fiéis, mas a gente ainda tem um pouco de medo de morrer. A minha oração é que Deus te abençoe e que você fique livre disso e saiba que a morte é a transferência para a gente entender a humanidade de uma maneira melhor, é estar com Deus para sempre. Mas é um desafio, a morte continua sendo o nosso último inimigo. A parte final de exemplificar nossa fé e ver que tudo que a gente acreditou era de fato verdade. Paulo não tinha problema nenhum de morrer. Para falar a verdade, sendo um líder e estando na cadeia e a idade aumentando, ele podia slow down, tranquilizar, ficar tranquilo na prisão, mas não, ele ficou escrevendo carta. Deus usou esses momentos de prisão da Paulo para ele escrever. Ele não tinha medo de morrer. Para ele morrer era até a solução, em vez de problema. É que nem o pastor Ronaldo Lidório, lembra? Ele já pregou aqui há anos e anos atrás, um grande missionário presbiteriano que está lá na Amazônia. Ele já teve 14 ou 15, na época que eu conhecia, malárias. Já era para ele estar morto há muito tempo, mais novo que eu. Homem de Deus. E Deus o tem usado. E ele, dentre algumas coisas que ele fez, foi plantar uma igreja lá entre os Cocombas, em Gana, na África. Por 7, 8 anos ele ficou lá, eu acho. Ele foi usado também, como antropólogo que a traduzir o Novo Testamento para a igreja. E há anos atrás ele foi convidado para voltar, para entregar a Bíblia traduzida toda. Quando ele acabou tudo, ele já estava fora de lá, mas ele foi convidado para fazer um culto, e a Bíblia traduzida por ele. Ele teve que fazer um histórico. E eu lembro dele contando que quando ele foi fazer esse histórico, de quando ele traduziu a Bíblia, foi nos momentos de malária que ele teve, que ele ficava 1 semana sem poder sair de casa, angustiado em casa, em vez de sair pregando o evangelho, ele tinha que ficar parado porque você está doente, e Deus usou esses momentos de enfermidade na vida dele, para que ele tivesse mais tempo de traduzir a Bíblia, e hoje a gente tem um Novo Testamento traduzido, enquanto ele ficava doente.
Dá para notar que Deus está em controle de todas as coisas? E mesmo se sua vida parece hoje meio cabisbaixa, meio para trás, a tragédia acontece, a morte acontece, a enfermidade acontece, a perda de emprego acontece, Deus está em controle, na vida ou na morte. Porque Paulo fala, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele tanto faz uma coisa como outra, mas ele fala, eu quero ficar vivo por causa do seu progresso na fé. E eu acredito que essa é a palavra de Deus para nós como CCP, na celebração do nosso 30º aniversário. Deus nos chamou para sermos bênção hoje. E se a gente está vivo, é para exaltar o nome dele e esperar a transformação social. Há 30 anos, era um sonho pensar que a gente podia ter esse local hoje. E não é o local importante, são as pessoas que a gente tem hoje, o impacto que a gente teve, as lutas que a gente passou. E hoje estamos aqui celebrando esse nosso Deus. Chegando ao final, vivendo em liberdade é interpretar a vida de acordo com as perspectivas de Deus. Deus está em controle. É proclamar a mensagem de Cristo como prioridade. Anuncie, pregue a tempo e fora de tempo. E o terceiro ponto é tendo a garantia de resultados positivos. Deus está no controle, Ele está usando a sua vida, usou nossa igreja até hoje, e aqui, a partir de agora, é a nova fase. Tudo é possível por causa de Cristo. Agora, para você, interpretando a vida de acordo com as perspectivas de Deus, quais as áreas da sua vida deveria ou poderia ser interpretada de acordo com a perspectiva divina? Qual é o ponto que está passando pela sua cabeça, a situação que você está enfrentando hoje, que ao invés de você ficar se martirizando e frustrado ou frustrada e cabisbaixo, você vai falar assim, Senhor, me dá força para interpretar a minha situação de acordo com as tuas perspectivas. Não é à toa que as coisas acontecem. O Senhor é soberano. Eu quero fazer o que é certo, eu quero tomar a posição correta. Senhor, abençoa nesse tópico. Se é uma coisa do passado que você tem que perdoar, que Deus lhe dê forças. Se é um sonho que você está segurando para não ter e que você precisa ter, Senhor, me ajuda a interpretar minha própria vida, carreira, finanças, de acordo com as tuas perspectivas. Me deixa livre de chorar o leite derramado. Se até agora foi destruição, hoje é o dia da libertação. Uma vida nova a partir de hoje. 30 anos da nossa igreja e começando 30 anos de coisas novas que a gente nem imagina o que Deus vai fazer. Segundo ponto é a ideia do proclamar a mensagem de Cristo como uma prioridade. Existe alguém que você sabe que está preparado, um vizinho, um colega de trabalho, um membro da sua família, que está pronto para receber a mensagem de Cristo, que você está enrolando, você não está falando, você está com medo, porque você acha que você é um prisioneiro, que você acha que você é um imigrante coitadinho, que a sua vida não é digna de falar do amor de Jesus, alguma coisa que você está enrolando ao invés de proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas e trouxe para a luz. Quem sabe Deus tem alguém para você. E o terceiro ponto é a garantia de resultados positivos, tanto na vida como na morte. Nós já tivemos irmãos e irmãs na nossa igreja que morreram. O mais engraçado de todos eles é o nosso irmão Amarildo. Mas teve esse irmão nosso que no começo da nossa igreja foi influencial. E ele talvez foi o primeiro membro da nossa igreja mesmo que morreu, quem sabe? Foi talvez, né? Ele andou com a gente um tempão e imigrante não pensa que vai morrer, né? A gente, quando chega aqui, naquela época, chegava jovem, animado, com a garra, você não imaginava que algum de nós ia morrer. Mas acontece. 100% das pessoas morrem. Então, fique preparado, right? E teve esse Amarildo. Ele é uma graça. Deixa outros contar as histórias dele. Mas ele influenciou a minha vida tremendamente. Tivemos boas experiências e negativas experiências, mas experiências singulares, marcou minha vida. Eu lembro com alegria. Quando os velhos da nossa igreja sentam para conversar, a gente morre de dar risada com as coisas. Até o enterro dele, que era para um dos nossos antigos membros cantar uma música, ele cantou a música e eu acho que ele cantou a música errada, não é? Outra coisa engraçada aconteceu, ele tinha que cantar uma música especial, aqui no dia do culto. E quando ele cantou, o culto foi lindo, e acabou o culto, de repente ele pensa assim, ops, não foi essa música que o marido me pediu para cantar, foi uma outra. Mas a gente deu risada porque o marido não ia se incomodar, porque ele era muito easygoing. Mas pensando nessa questão de vida e morte e saber que a garantia está certa, Amarildo professou-se cristão, Deus o salvou e mesmo tendo perdido, sendo um jovem, ele está nos céus. Mas eu quero só acabar com uma ilustração de uma outra pessoa, que também foi membro de uma das igrejas que eu já passei. Ela teve câncer há uns anos atrás, e há uns 2 anos atrás ela estava pronta para morrer. Os médicos falaram, chegou a hora.
E ela começou a ler demais sobre o que é céu e inferno, o que é estar com Deus, o que é celebrar a vida eterna. E ela ficou firme. Ela chegou um dia para mim e falou assim: pastor, estou animadíssima. Não vejo a hora de chegar no céu. Estou firme, está na hora. Deus segurou a coisa, deu uma renovada no seu corpo e ela teve mais 2 ou 3 anos de vida boa. Agora ela pegou o câncer e voltou. Nível 4, está no finalzinho. Eu fui visitá-la e ela continua firme nas promessas do Senhor. Falei assim: pastor, está duro, está difícil, mas continua firme da mesma forma. E é bonito ver essa certeza. E nós precisamos ter essa certeza, porque o mundo não tem essa certeza. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus nos trouxe até aqui. Vamos orar e pedir para Deus falar com o nosso coração. Pai, o Senhor é especial, o Senhor é Criador, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, todo-poderoso, sábio, amoroso, misericordioso, e o Senhor resolveu nos salvar. O Senhor abençoou essa comunidade com homens e mulheres pecadores, imigrantes, recém-chegados nessa terra. E o Senhor deu essa bênção de ver uma igreja local sendo estabelecida, onde nossos filhos puderam crescer e conhecer o Evangelho, onde nossos amigos e vizinhos e outros imigrantes puderam conhecer o Evangelho, onde hoje a gente vê hispanos cultuando aqui nesse prédio e experimentando a graça de Cristo, onde americanos e pessoas que já moram nesse país há muito mais anos do que nós estão conhecendo a Tua graça e servindo ao Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio de te servir e te louvamos pela igreja de hoje. Esta é a Tua igreja, não o prédio, mas nós. E nós queremos ver as coisas de acordo com a Tua perspectiva. Por isso, a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, na vida de cada um de nós pedimos que o Senhor aperfeiçoe até o dia final. Então, nos dê a alegria da Tua salvação, momentos de celebração. E quando a dor chegar, nos dê também a certeza da Tua presença. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nós queremos reafirmar a nossa fé. É com gratidão que nós falamos contigo. E é em nome de Jesus que a gente ora mais uma vez. Amém. E o povo de Deus diz...